Fala galera, beleza? Eu, Nildo Feitosa, aqui diretamente do Xintipá. Estamos aqui para falar mais sobre essa grande polêmica que aconteceu no jogo do Corinthians e do Flamengo, né? Que foi todo esse enredo lá da arbitragem do VAR entrando praticamente mexendo na própria falando lá, interferindo no jogo, né, com o árbitro, né? Então tá uma polêmica grande falando sobre isso aí, né? Então se liga aí, menino, que o negócio vai pegar quente. Aqui o nosso amigo aqui é o Chico Garcia, o jornalista Chico Garcia, vai falar um pouco sobre esse enredo que tá acontecendo todinho, beleza? Então segue a gente aí, toca no like, toca no sininho da notificação, se inscreva, comenta, compartilha, dá essa moral pra gente. Começando mais um pra falar de Mengão. Bom, rapaziada, vamos lá. Primeiro eu começo com alguns bastidores que eu consegui colher a respeito das decisões da arbitragem que aconteceram no estádio Mané Garrincha. A gente falou já alguma coisa no pós-jogo, né? O quanto é inadmissível você ficar, mesmo que com alguma intempérie, né? Com alguma situação não planejada, como uma falta de energia elétrica, você ficar sem o uso do VAR, da tecnologia, por alguns minutos, como aconteceu. A gente falou também sobre a decisão da cotovelada do Carrascal no Breno Bidon, que ocasionou na expulsão do flamenguista, pela maneira como foi protocolar dentro da regra, embora incomum, né, não usual. A CBF ela emitiu vários esclarecimentos durante o dia. Exibiu os áudios do VAR apenas no que o VAR conseguiu operar, que foi justamente na expulsão do Carrascal e também no segundo gol do Yuri Alberto, que nem precisaria do VAR, né? Porque o Yuri estava muito legal naquele momento, mas enfim, como é do protocolo, né? Todo o lance de gol é checado. A CBF exibiu o áudio, né? Que apenas foi uma correção ali e rapidamente eles validaram o segundo gol, o gol do Yuri. E a CBF emitiu uma nota esclarecendo que houve uma falta de energia no estádio. E muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes, a maioria dos estádios, eles têm cabeamento com fibra ótica para que a operação do VAR aconteça numa sede da CBF no Rio de Janeiro, no caso aqui do Campeonato Paulista, na sede da Federação Paulista de Futebol, não nos estádios. Então você tem um VAR numa sala fechada, com ar-condicionado, distante do local do jogo. Que negócio mais doido é esse? O jogo acontecendo em Brasília, eles lá no Rio? Auxi! Em que há essa comunicação com o árbitro no campo de jogo. No caso do estádio Mané Garrincha, o que eu posso dizer para vocês das informações que eu colhi? Primeiro, o Rodolfo Toschi Marques, que era o comandante, o árbitro de vídeo, o comandante da cabine do VAR, eles estavam todos no estádio. Faltou luz no estádio. O no-break segurou por 15 minutos. Por cerca de 15 minutos. De repente, ele não conseguiu mais segurar. Bom, vamos lá, né? Não é muito difícil imaginar, eu nem mexo tanto com tecnologias muito sofisticadas, mas de que você pode ter backups nesse sentido para evitar esse Peraí. A CBF falou que ficou 15 minutos lá sem energia, segurando no break. Mas explica melhor, é a energia entre árbitro de futebol, só entre eles, né? No caso, faltou aonde? Foi no estádio, né? Entre os árbitros. Porque a transmissão ocorreu normalmente, não teve problema nenhum, né? Como é que foi esse negócio? E não tem gerador de energia dentro do estádio desse aí, não? Esse negócio não tá errado, não tá, não? Estamos falando de um jogo que envolve milhões de reais e de pessoas. Então você tem que ter todo o aparato necessário para não correr esse tipo de risco. Poderia ter ocasionado um prejuízo muito sério ao jogo, ao resultado do jogo, e felizmente não causou, porque o Corinthians acabou campeão. Mas se houvesse ali um prejuízo, as linhas elas não foram traçadas. Eu vi muitos vídeos na internet traçando as linhas, mas isso é impossível de fazer, porque só quem tem a chamada paralaxe e as linhas corretas é justamente a CBF com a tecnologia do VAR. Então, se o VAR não conseguiu traçar aquela linha, nós nunca saberemos se o Yuri Alberto estava ou não impedido
no lance do gol do Memphis. Eu até vou dizer um negócio para vocês. Eu me manifestei no vídeo pós-jogo dizendo que, para mim, cara, se eu tivesse que decidir ali, me parece que o biquinho da chuteira do Yuri tá na frente. Mas depois eu vi outras imagens e conversei com alguns amigos e não dá para ter essa definição, porque justamente eu não tenho a paralaxe, eu não tenho a tecnologia necessária e mesmo que a imagem... Não, aí é o seguinte, vamos ser justos. Se você olhar, ele acabou de dar nota bem aí, se você olhar certinho, você vê que o passe do Yuri Alberto tá à frente. Não tem o que argumentar, olha. Tem paralaxe, não tem nada disso aí. Tá? Não tirem o mérito da vitória do Corinthians, não é justo. Não tirem o mérito da vitória do Corinthians. Ganhou, eu sou flamenguista. Mas dê a César o que é de César. Tá certo, não tá errado. Foi sim impedimento. Olhe bem direitinho que você vê a ponta da chuteira. É a diferença. Quando você olha pro tronco, pro joelho e pro braço aqui de Léo Ortiz, você vê que ele tá um pouquinho atrás. Você botando aqui, passando aqui as linhas aqui. Se você pegar, olha... Se você pegar as linhas certinho aqui, essa linha do meio de campo aqui, você cruzar elas aqui, você vê certinho, olha, como a passada do Yuri Alberto tá à frente. Aí é pra desmerecer a vitória do Corinthians. Eu sou flamenguista, mas o Flamengo não tá bem fisicamente. O Corinthians foi melhor, não tem pra onde correr. Fisicamente, tecnicamente, não. Ela me induza a tomar uma decisão, eu confesso para vocês que depois eu vi outras imagens e eu falei, mas será mesmo? Porque aí eu fiquei comparando com a linha da grande área, com a inclinação do campo, e eu já não tenho mais tanta certeza. Eu nunca tive certeza, na verdade, né? Mas eu já fiquei com mais dúvida ainda. Então, assim, é um lance que a gente nunca vai saber. Repito, felizmente o Corinthians foi campeão, porque não fosse esse lance, ele martelaria. Bom, era papo de... Daqui a pouco, acho que não resultaria nisso, né? Mas de pedir anulação de jogo, porque, cara, seria um negócio muito, muito bizarro. Mas, enfim, outras coisas a gente conseguiu apurar durante o dia. Cara, é o seguinte, vamos aqui, olha, vamos ser sinceros. Essa câmera mostra certinho, ali certinho, que o Yuri Alberto estava à frente um pouquinho. Ele estava à frente, não tem para onde correr, não. Isso aí, com toda a ruindade do árbitro de vídeo, com toda a ruindade do árbitro de vídeo, com o árbitro em campo, com os bandeirinhas, fizeram certo. O segundo gol estava certo e o primeiro gol estava certo também. A expulsão também do jogador também do Flamengo, a expulsão está certa em bater. Ele ter batido ali, indiscutivelmente, ali ele deu um vacilo. Não está certo, volto a repetir, não tá certo, é o árbitro de vídeo interferindo na partida, dizendo que tem que expulsar. Expulsa é vermelho, ele tem que ser expulso. Isso aí tá errado. Aí ele interfere diretamente no juiz de valor lá do juiz. O árbitro de vídeo ele tem que fazer o seguinte, o árbitro de vídeo. Olha, teve uma confusão. Teve soco, né? Houve uma violência. Chama o árbitro vem. Câmera tal, ângulo tal, câmera tal, ângulo tal, câmera tal, ângulo tal. O árbitro pergunta, isso, ou se ele quiser falar, isso se aplica em qual regra, qual lei? Aí no caderno de regras do futebol. Lei tal, inciso, artigo tal. Se aplica nisso. Beleza. Cabe ao juiz interpretar se realmente foi ou não. O árbitro de vídeo não tem necessidade de ficar falando, gente, o árbitro de vídeo é só para mostrar a imagem. Até quando vai ficar nessa fuleiragem? Como que a decisão chegou da cotovelada do Carrascal não no final do primeiro tempo? E aí o que eu consegui apurar é que a equipe do Flamengo saiu muito rapidamente ao fim do primeiro tempo. Então, os jogadores já não estavam mais no campo. Foi isso não. Só o Arrascaeta fica juntamente com porque o juiz Arrascaeta ficou junto com o capitão do Corinthians. Que era o capitão do Corinthians? O zagueiro lá, o Henrique. Ficou junto com o zagueiro do Corinthians. Os dois foram conversar com o árbitro. Ponto. Ali, que era o Gustavo Henrique, se eu não me engano. Gustavo Henrique. Eu errei o nome, é Gustavo Henrique. Quando era o Memphis, né? Quando o Rafael Klein comunica os capitães de que eles estavam checando aquele lance. O VAR não encontrou uma imagem como acabou encontrando depois.
E isso eu realmente não consegui descobrir por que essa imagem demorou para aparecer. Mas naquele momento, a comunicação ao Rafael Klein foi o seguinte: não encontramos uma evidência. Não encontramos uma imagem que evidenciasse uma agressão. E ele liberou os jogadores para o vestiário. Mas aí o que eu fiquei sabendo é que em 5 minutos, o Rodolfo Toschi Marques avisa, comunica a arbitragem de campo, dizendo que encontrou uma imagem. E disse, vou lá falar com vocês. Ele desce ao vestiário da arbitragem, no estádio Mané Garrincha, comunica a equipe de arbitragem dizendo, assim que as equipes voltarem para o campo, eu vou mostrar a imagem que eu tenho para que você faça uma revisão. Ok? Ok. E pelo que eu sei, a conversa durou tipo segundos. A equipe volta para o campo, o VAR sobe para a cabine e então comunica, né, chama para revisão. O Klein comunica os capitães, vai até o monitor, vê o Carrascal dando a cotovelada e expulsa o Carrascal. E aí já falamos sobre isso, né? A conduta violenta, ela pode a qualquer momento, e também a identificação errada. Concordo. Vocês vão lembrar, né, do Thiago Duarte Peixoto, né, naquele derby, quando ele expulsa o Gabriel, e na verdade quem fez a falta foi o Maicon, né, no jogador do Palmeiras. Por conta daquilo, isso é antes do VAR, né, esteve no protocolo, não por conta disso especialmente, né, mas é um lance que chamou muito a atenção, e hoje você, pela identificação, tipo, você dá cartão para um jogador errado, você expulsa um jogador errado, o VAR pode auxiliar o árbitro a qualquer momento do jogo. Naquele momento a gente viu aqui que quem fez aquela falta não foi o jogador tal que você expulsou. Até aí tá certo, beleza. Um amarelo, troca lá porque tá errado e tal. Então isso pode acontecer a qualquer momento do jogo. A conduta violenta da mesma forma. A gente já falou sobre isso aqui também. Outra coisa. Não houve, é um bastidor que eu vou dar para vocês, não houve a exibição da cotovelada do Carrascal no telão do estádio. E isso... Não foi cotovelada. Ele foi girar o corpo e a parte aqui do braço. Essa parte aqui bateu. Não foi cotovelada. Você tá mentindo. Preste atenção no lance. Incomodou a equipe de arbitragem. Por quê? Porque gerou um tumulto desnecessário, primeiro pela demora do que aconteceu. O VAR não encontrou a cabine para o campo poder decidir, antes do intervalo, a expulsão do Carrascal. Precisou, tudo dentro da lei, mas precisou os times voltarem para o segundo tempo. E como a equipe de arbitragem estava certa de que estava tomando uma decisão correta, o que eles esperavam? Que o lance fosse exibido no telão. E não foi. Então, aí a minha leitura. Cara, se o lance é exibido no telão, todo mundo veria que o Carrascal realmente dá a cotovelada, né? Joga o antebraço no rosto do Bidon, comete a agressão e seria naturalmente expulso. Como já deu o zum dos caras, que é uma coisa que não acontece sempre, né? Deles voltarem para o segundo tempo, expulsar o jogador do Flamengo e não mostrar o que aconteceu no telão numa final de Supercopa, isso é outro erro que a CBF vai ter que corrigir. E o lance do Bidon lá com o Plata, esse realmente não dá para entender como não havia câmera suficiente, ângulo suficiente para você poder tomar uma decisão. Nem sei se o lance do Plata no Bidon naquele primeiro minuto foi o suficiente, mas as imagens elas são paupérrimas. Então são detalhezinhos da arbitragem ainda que ficam pipocando, né, de um dia para o outro. É um jogo que não termina por si só, né? Tem muitos desdobramentos, mas muitas coisas para corrigir. A gente está falando de um jogo de alto nível, de alto quilate e que teve muitas divergências aí, o que é inadmissível. Concordo plenamente com o Chico Garcia. O Chico, ele fez uma análise bem feita, correto. O que tem que ser batido muito, 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 muito mesmo, que não pode perder, é o árbitro de futebol interferir que ele vai diretamente lá no juiz da partida e fica pedindo expulsa, faz isso, faz aquilo, não sei o que, corre pra lá. Cara, isso é ridículo. É pra ficar calado. Só é pra mostrar a regra, a lei do jogo, aquela lei da regra, tudo direitinho. Só é pra falar aquilo. Não é de jeito nenhum pra interferir. Tem que expulsar. Tá errado, isso aí tá errado. Isso aí eu não concordo e tá errado. Por isso que tá essa várzea aí, essa confusão todinha. E não tira o mérito do Corinthians. O Corinthians foi melhor. Fisicamente. Teve as oportunidades que teve. Fez o gol,
O Flamengo teve, não fez, então só lamento. Sou flamenguista, Felipe Luiz precisa mudar muito, 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 né? Se inscreve no canal, toca no like das notificações, para quando a gente fazer um vídeo, a gente postar um vídeo, a gente fazer uma live ao vivo. Vai lá, segue a gente, dá moral pra gente, beleza? E é isso aí, menino. Chama na pegada que é Mengão, menino. Mengão do coração. Chama na pegada. Valeu.